Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e tô aqui hoje pra fazer a análise completa do trailer de Guardiões da Galáxia, com um pouco de atraso porque eu tava lá cobrindo a CCXP, tava no evento, mas enfim, antes tarde do que nunca. Esse filme vai ser a despedida da equipe como a gente conhece e provavelmente vai ter muita morte, vai ser um filme muito mais triste do que a gente imagina. Então, seu Percival, sem enrolação, solta o primeiro trecho pra gente analisar as imagens. We were gone for quite a while. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. O trailer abre com o logo do Marvel Studios se transformando. Ele fica com um visual semelhante ao da fita cassete que a mãe de Peter Quill tinha dado pra ele na infância, até com as mesmas listras. Depois o Senhor das Estrelas aparece no cockpit da Bowie, a nova nave dos Guardiões da Galáxia que nós vimos no especial de Natal. A nave substitui a Benatar, que estava com eles em Guardiões da Galáxia Volume 2, Guerra Infinita, Ultimato e Thor, Amor e Trovão. É legal reparar que nessa cena Quill está sozinho na nave. Onde estão os outros? Será que o Peter Quill pode ser o único sobrevivente da equipe no fim do filme? Nós vamos tentar descobrir isso nessa análise aqui. E o nome da nave, The Bowie, também faz total sentido. É legal lembrar que Moonage Daydream, de David Bowie, fazia parte da trilha sonora do primeiro filme e toca justamente quando eles estão chegando em Nowhere, que hoje é a base de operações da equipe. Quando Quill fala que eles estiveram longe por muito tempo, em inglês ele diz "We were gone", o que dá a entender que estavam desaparecidos ou mortos. Isso é uma referência ao estalo de Thanos, quando a maior parte da equipe, com exceção apenas de Rocket e Nebula, passaram 5 anos desaparecidos depois de virarem pó. Depois a nave aparece se aproximando de um planeta alienígena. Na imagem parece que eles estão chegando em Nova York, com uma ilha e uma estátua que parecem ser a Ellis Island e a Estátua da Liberdade, mas claramente não é. Os prédios são totalmente diferentes dos edifícios de Manhattan e a estátua está virada para um lado diferente. Esse lugar pode ser a Contra-Terra, um planeta criado pelo Alto Evolucionário no ponto oposto da Terra na órbita do planeta, com a intenção de criar um mundo sem maldade. Ou então, esse planeta pode ser uma mistura da Contra-Terra com Half-World, o planeta listado como planeta de origem de Rocket no primeiro Guardiões da Galáxia e também o planeta de origem dele nos quadrinhos. Talvez eles misturem esses dois planetas, já que o Alto Evolucionário vai ser adaptado no MCU como criador do Rocket, alterando a origem dele dos quadrinhos. Não me surpreenderia nada, inclusive, se essa estátua na ilha for do próprio Alto Evolucionário ao melhor estilo Kang na série do Loki. Aí a nave pousa no meio de umas casas e tem uns detalhes bem interessantes nessa imagem que indicam quando esse planeta foi construído, mas eu vou explicar isso no próximo trecho. É legal também reparar no tamanho da nave e como ela passa muito perto de destruir algumas casas do local. E os guardiões aparecem descendo da nave. Os uniformes que eles vestem são totalmente inspirados e extremamente fiéis às primeiras histórias da formação que conhecemos dos cinemas, na era de Dan Abnett e Andy Lanning comandando os roteiros. É uma época que inspirou demais aí o James Gunn em todos os Guardiões da Galáxia e agora ele tá prestando essa homenagem com os uniformes. E é legal reparar nessa imagem que nem a Gamora nem o Rocket estão com eles. A Gamora provavelmente ainda não se juntou à equipe nesse momento. Já o Rocket talvez tenha partido para encontrar o próprio planeta de origem e Layla, o amor da vida dele, só que sem os Guardiões algum tempo antes desse momento. A equipe poderia ter ido até lá justamente para encontrar ele de novo. Talvez o Natal de Peter tenha feito o Rocket se sentir nostálgico a ponto de também buscar informações sobre o próprio passado e a própria origem. Hello, we come in peace. Come on, Drax. Seriously, dude? No! Quando os Guardiões da Galáxia descem da nave, vemos mais de perto que nesse planeta existem seres que são híbridos de animais e humanos. Esses seres provavelmente são os New Men, a raça de animais humanoides criada pelo Alto Evolucionário. Esse lugar provavelmente é o mesmo que vimos a nave se aproximando no primeiro trecho. Tudo indica então que essa deve ser mesmo uma mistura da Contra-Terra e de Half-World. E aqui é legal reparar que os carros e as roupas que esses New Men vestem são todos dos anos 80, mesma década
década que Peter Quill foi abduzido. Pode ser que seja o momento em que Herbert Windham, o autoevolucionário, deixou a Terra e provavelmente a antiga base dele na montanha Undagor. Por isso, tudo que existe ali é mais antigo. Ele levou para Contra-Terra o mundo como ele conhecia, mas ele não sabe como são as coisas mais atuais. E aí a gente vê uma criancinha tentando brincar com Drax, mas vemos mais uma vez a falta de tato social dele. O barulho da bola batendo na cara da criança é alto, mas o que mais me preocupa mesmo é a maneira que ela cai batendo a nuca no concreto. Também é legal notar nessa cena que o animal humanoide que trabalha no correio, nesse planeta, tem o rosto de uma espécie de pássaro com um bico, lembrando a antiguidade, quando os pássaros, os pombos correios, faziam esse tipo de trabalho. E aqui também dá pra ver que os New Men falam outra língua, e nas placas das ruas tem uma língua alienígena. Pela resolução e distância das placas não deu pra identificar direito que língua é essa. Também é legal reparar que Drax sente dor quando é atingido por uma pedra. No especial de Natal, ele tomou diversos tiros dos policiais e riu, dizendo que aquilo fazia cócegas. Então essa cena indica que os New Men, assim como nos quadrinhos, possuem algum tipo de força sobre-humana, suficiente para machucar o Drax. Don't forget where we came from. We have been running our whole lives. Aí o Quill aparece mais uma vez sozinho no cockpit da nave, com expressão triste e usando fones de ouvido. Vale lembrar que o toca-fitas dele foi destruído por Ego, então esse deve ser o Zuni que o Yondu deu pra ele no fim de Guardiões da Galáxia Volume 2. E aí a Mantis fala pro Peter não se esquecer de onde eles vieram. Talvez seja uma referência ao sangue de celestiais que os dois têm. Talvez seja uma frase de motivação lembrando o Peter que ele é metade Deus. E é interessante reparar também que atrás da Mantis parece que tem alguma criatura estranha se movendo. E aí justamente quando a Mantis fala de onde viemos, o trailer mostra uma mão se aproximando do Rocket ainda filhote. A mão deve ser de Herbert Windham, o autoevolucionário. Nessa cena parece que o Rocket está em uma gaiola e não está sozinho. Será que ao lado dele está Layla, o amor da vida dele? Ou será que o Rocket tem irmãos? E a cena vira o ângulo para um Baby Rocket com carinha de assustado. Coisa mais fofa, vai ser bem difícil ver esse passado do Rocket e o sofrimento que ele deve passar para se tornar quem ele é hoje. O autoevolucionário vai fazer um baita estrago ali, infelizmente. Eu acho que vai ser bem difícil de ver. E o trailer corta do Baby Rocket pro Rocket adulto. Ele está com expressão de tristeza e atrás dele vemos dois personagens passando com jaquetas coloridas. Aí um compartimento da Bowie se abre e nós vemos 5 personagens pulando da nave com essas roupas coloridas. As roupas têm as cores de 5 das 6 joias do infinito, só não tem a roxa da joia do poder. Peter usa amarelo, que é a cor da joia da mente, Mantis laranja, a joia da alma, Drax vermelho, realidade, e aí tem outros 2 personagens, provavelmente Gamora e Nebula, usando verde e azul, que são as cores das joias do tempo e espaço, e curiosamente as cores das peles das duas. Groot e Rocket não estão com eles nessa missão, mas o Rocket aparentemente está na nave enquanto isso, monitorando. E aí os Guardiões pulam em uma estrutura, em alguma coisa muito estranha, que se a gente olhar bem em outra parte do trailer, parece que tem umas espécies de pelos. Pode ser que isso seja uma outra parte do corpo do Celestial que teve a cabeça decapitada para virar Nowhere. Vale lembrar que o Peter e Mantis são metade celestiais e eles podem estar coletando tecido e órgãos de um Celestial justamente para estudar o próprio organismo deles. Aí a Gamora aparece olhando uma Polaroid, no melhor estilo Wolverine vendo a foto da Jean. Talvez seja um presente de Peter tentando mostrar pra Gamora a vida que a versão dela daquele universo viveu com os Guardiões da Galáxia. É sempre importante lembrar que essa Gamora não é a mesma que a gente conhece. A Gamora desse universo morreu e essa é uma Gamora de um outro universo que não conhece os Guardiões da Galáxia direito e veio do passado pra essa era durante os eventos de Vingadores Ultimato. Também é importante notar aqui que a Gamora desvia o olhar da foto pra outro lugar. Talvez ela esteja olhando pra pessoa que entregou essa foto pra ela. Aí a equipe inteira aparece andando em câmera lenta pelas ruas de Nowhere. Rocket está centralizado e aparentemente tomando um leite. Vemos Mantis e Drax na ponta direita, Nebula carregando Peter Quill desacordado, também centralizados, e do lado esquerdo Groot, Kraglin e Cosmo, o cachorro astronauta. Nessa cena eles não estão usando mais os uniformes da equipe, e eu duvido sinceramente que eles teriam colocado uma cena de morte do Peter Quill no trailer do filme, né? Então se por acaso ele for morrer no filme, eu duvido que seja nessa cena. Provavelmente ali ele só tá desmaiado depois de fazer algum esforço tremendo pra salvar a vida de alguém. I'm done running.
Aí o Peter aparece em um lugar rodeado por fogo. Depois Rocket aparece nesse mesmo lugar dizendo que está cansado de fugir. Atrás do Rocket vemos a mão da Gamora indicando que nessa batalha ela pode já ter se reunido com a equipe. Também vemos Mantis, Drax e talvez Kraglin no fundo. Mas eu fiquei com a sensação de que aquele último do fundo pode ser até o Peter e que a frase é uma montagem. Aí nós vemos mais uma imagem do que eu imagino que seja o Celestial que foi decapitado. O trailer corta para uma imagem do Alto Evolucionário de costas. Ele aparece em seguida de frente, olhando uma mulher que corre em uma espécie de roda de hamster. Pode ser que eu esteja forçando um pouco a barra agora, mas pela imagem a mulher parece conseguir subir pelas paredes. Vale lembrar que o Alto Evolucionário foi um dos responsáveis pela transformação de Jessica Drew na Mulher-Aranha, e a personagem era originalmente loira. Pela expressão, a personagem também parece ter uma ingenuidade infantil. Parece que ela está se divertindo com esse experimento como se aquilo fosse uma brincadeira. Jessica Drew passou anos em animação suspensa e acordou depois que o corpo já era adulto, mas com a mente de uma criança no começo da história dela. Será que nós podemos ver a Jessica Drew nesse filme também? Eu acho improvável, acho um pouco forçado. Os direitos da Mulher-Aranha estão com a Sony, né? Mas ainda assim eu consegui identificar essas semelhanças com a história dela e quem sabe, né? Depois a Gamora aparece em posição de batalha e com uma faca na mão, possivelmente na nova nave dos Guardiões da Galáxia. A imagem seguinte mostra Drax com um machucado enorme no peito sendo carregado por Gamora e Mantis, mostrando que nessa missão ela realmente estava junto da equipe. Quill aparece atrás deles, também aparentemente carregando Nebula. No fundo nós vemos alguns personagens flutuando com roupas parecidas com as roupas coloridas dos Guardiões, mas os Guardiões estão todos vestindo laranja nessa imagem. Talvez eles estivessem com essas roupas laranjas por baixo dos macacões coloridos. Eu imagino que isso também seja nos restos do Celestial, na parte branca e brilhante que aparece anteriormente. E aí a nave dos Guardiões aparece colidindo com algo, aparentemente forçando a entrada em algum lugar. Esse é um visual bem diferente dos portais que vemos nos outros filmes. Se for a Contra-Terra, pode ser uma barreira protetora criada por Herbert Windham para impedir que esse mundo puro e sem maldade seja descoberto. Aí nós vemos os Guardiões descendo no que eu imagino que seja os pedaços do Celestial que vira Nowhere, e vemos nessa imagem os pelos que eu comentei anteriormente. Aí também aparentemente não tem muita gravidade, o que condiz com as pessoas que aparecem flutuando atrás dos Guardiões na cena anterior. Mas eu tenho uma outra opção também para o que é isso aí. Pode ser que não seja o Celestial que virou Nowhere. Uma outra opção é que esse seja o Super Ego, até pelo visual meio parecido, que nos quadrinhos é um ser criado por uma entidade cósmica cujo objetivo era devorar Ego, o planeta vivo, que, como vocês lembram, no MCU foi adaptado como um Celestial e pai de Peter e Mantis. Talvez eles também adaptem essa história e coloquem o Super Ego como uma criação do Alto Evolucionário. Como o Herbert é um geneticista obcecado com a genética perfeita, talvez ele use os restos mortais do Ego para criar o Super Ego, ou talvez ele crie o Super Ego para atacar Celestiais e estudar a genética dos deuses cósmicos, na esperança de usar esses seres superiores para criar formas de vida realmente avançadas. Fly away together. One last time. Into the forever. That beautiful sky. E o Rocket fala com a voz embargada de choro que eles vão voar juntos uma última vez para o infinito e lindo céu. O close no rosto de Rocket pode ser um flashback e não uma cena de morte dele como o trailer indica. É legal reparar que ele não está usando roupas, e ele sempre usa, e parece mais novo, um pouco menor. Essa cena pode mostrar o momento em que Rocket conseguiu escapar do Alto Evolucionário com Layla. Depois o Peter aparece avançando, pulando em alguém que usa roupas brancas. No fundo vemos outras pessoas caídas no chão com as mesmas roupas, alguns vestindo branco, outros vestindo preto. Todos parecem ser carecas com implantes cibernéticos na cabeça semelhante aos de Nebula. Talvez sejam os cientistas que trabalham para o Alto Evolucionário. Eu imagino que eles podem ser uma adaptação do Enclave, grupo de cientistas que criaram Adam Warlock nos quadrinhos. Adam depois foge e é encontrado pelo Alto Evolucionário na órbita da Contra-Terra. Talvez esse lugar dessa cena seja a base flutuante de Herbert sobrevoando a Contra-Terra. O cenário ao fundo
fundo parece aquele lugar semelhante a Nova York que nós vimos no começo do trailer. É legal lembrar também que o Yondu fala especificamente sobre os cientistas que criaram o Rocket em Guardiões da Galáxia Volume 2. Talvez esses homens de branco sejam justamente os tais cientistas. O Quill e o Groot aparecem correndo, fugindo da Bowie que está colidindo com o chão. Não dá pra ver ninguém pilotando a nave. Será que ela perdeu o controle ou será que alguém roubou a nave dos Guardiões da Galáxia? Será que o Adam Warlock poderia ter roubado a nave e atacado eles? Ou o Alto Evolucionário? Depois a Nebula aparece celebrando alguma coisa em Nowhere. Na frente dela vemos de relance uma mão verde. Esse pode ser o momento em que Nebula encontra Gamora e comemora o reencontro com a irmã depois de tantos anos. Vale lembrar que cronologicamente Guardiões da Galáxia Volume 3 vai se passar alguns anos depois de Vingadores Ultimato, quando Nebula e Gamora se separaram depois de uma interação breve. Antes disso, Nebula tinha passado mais de 5 anos sem ver a irmã, que morreu durante Vingadores Guerra Infinita. E o Alto Evolucionário aparece novamente. O fundo de onde ele está nessa cena parece muito com o fundo de onde Peter e os Guardiões estavam anteriormente no trailer, rodeados por fogo. Talvez esse lugar seja realmente a base flutuante de Herbert Windham e local da batalha final do filme. E aí vemos uma cena de uma gota de sangue caindo e depois o Peter aparece desesperado ao lado do que parece ser um tubo hospitalar. Essa cena sugere que Peter esteja assistindo à morte de alguém, mas quem seria? Se a gota de sangue for realmente dessa cena, dá pra imaginar que não é o Groot, né? Porque ele não sangra dessa maneira. O trailer dá a entender que essa morte poderia ser do Rocket, mas na cena seguinte vemos o Rocket abraçando a Layla e ela parece ter uma mão cibernética. Na cena anterior, a gota de sangue parece estar caindo justamente de algo metálico, muito parecido com a mão de Layla. A Layla é um interesse amoroso do Rocket nos quadrinhos, é a alma gêmea do Rocket, também é de Half-World e foi listada como associada dele e do Groot no primeiro filme dos Guardiões. Será que a Layla vai morrer aqui e o Peter tá desesperado por saber o tanto que ela é importante pro Rocket? Ou será que a gota de sangue pode estar caindo da mão da Layla porque ela estava cuidando do Rocket nos momentos finais dele e o sangue é realmente do Rocket? Isso realmente eu acho que a gente só vai saber quando o filme sair, mas tá com um pouco de cara de que o Rocket vai mesmo morrer nesse filme, e talvez a Layla também. Também é legal comentar que a cena de abraço entre os dois também pode ser um flashback, talvez a despedida antes do Rocket fugir do Alto Evolucionário. Vale lembrar que ele já escapou de várias prisões, como ele fala no primeiro filme. Ao fundo vemos várias gaiolas e o Rocket está novamente sem roupas e com aparência mais nova e menor. Depois Mantis, Drax e Nebula encontram um Abilisk, aquela criatura interdimensional que aparece no começo do volume 2. Eles parecem estar tentando sair da nave em chamas quando a criatura aparece. Será que o Alto Evolucionário tem algo a ver com o ataque da criatura ao planeta de Ayesha no segundo filme da equipe? Será que ele tem várias dessas criaturas e ele mandou uma pra atacar eles, já que a Ayesha também é especialista em genética e no MCU criadora do Adam Warlock? Será que ele tá interessado naquele casulo? É legal comentar também que Sylvester Stallone, que interpretou Stakkar Ogord, e Elizabeth Debicki, que interpretou a Ayesha, estão creditados no filme, no trailer, mesmo sem aparecer nessa prévia. Então eles estarão no filme também. Depois o Adam Warlock aparece pela primeira vez, usando algo na testa para lembrar o visual dele nos quadrinhos, em que ele usa a joia da alma no mesmo lugar. Pelo fundo da imagem ele parece estar em Nowhere, então ele deve ter encontrado o paradeiro dos Guardiões da Galáxia. Nessa cena podemos ver inclusive que ele está espancando Nebula com violência extrema. Esse deve ser o primeiro encontro de Adam Warlock, um antagonista secundário do filme, com os Guardiões. Mas considerando a ameaça maior do Alto Evolucionário e o fato de que Adam Warlock foi membro dos Guardiões da Galáxia nos quadrinhos, não me surpreenderia nada se ele mudasse de lado ao longo do filme e ajudasse os Guardiões na batalha final. Aqui a Mantis aparece chorando no que deve ser a mesma cena do Peter chorando desesperado, a julgar pela iluminação e pelo fundo. E é legal lembrar também que o poder dela é a empatia, então além da tristeza dela, ela também está sentindo a tristeza de todos os outros que estão ali nesse momento. É um negócio devastador pra Mantis mesmo. E os Guardiões aparecem de novo naquela nave cheia de fogo, que deve ser a nave do Alto Evolucionário. Vemos Peter, Drax, Rocket, Gamora, Groot, Nebula e Mantis
Antes e atrás deles também tem alguma criatura estranha de 4 patas. Será que pode ser a Layla? Nessa imagem não tem muito como ver direito quem é ou o que é essa criatura, mas tem um bichinho de 4 patas ali se mexendo. Depois o Rocket aparece em um espaço todo branco. Parece ser uma versão diferente do lugar em que ele aparece abraçando Layla antes no trailer. No fundo nós vemos as mesmas jaulas ou gaiolas que aparecem naquela cena. Isso pode ser um pós-vida aí e pode ser um momento em que o Rocket realmente morre no filme. Ele estaria perto da morte e a mente dele transportou ele para perto de Layla para um momento que ele lembra com muito carinho. Nessa cena também é importante notar que o Groot fala "We are Groot". O pai dele, o Groot original, só falou essa frase dessa maneira nos momentos finais de vida, quando ele morre para proteger os Guardiões da Galáxia no primeiro filme. Será que isso é uma pista de que o Groot pode morrer também? Ele nunca falou "We are Groot", ele sempre fala "I am Groot". A única exceção foi quando ele morreu no primeiro filme. Então também é mais um detalhe pra gente ficar um pouquinho preocupado aí com a situação do Groot no fim do filme. Na sequência nós vemos Peter e Groot trocando tiros com os cientistas da Enclave. Pelo fundo é o mesmo lugar em que Peter dá um teco no cientista. Groot aparece com várias armas, criando novos membros com o corpo pra atirar. Nós também vemos alguns cientistas vestidos de branco caídos no chão. Depois aparece o título e o logo do filme. O título começa com um alfabeto Kree e depois muda para inglês. Em Kree o título diz exatamente a mesma coisa que em inglês, Guardians of the Galaxy. Então para quem tiver curiosidade e quiser saber como se escreve Guardiões da Galáxia na língua dos Kree, é justamente assim. Kill anyone who gets in our way. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. Na última cena do trailer, o Drax fala que eles vão matar qualquer um que entrar no caminho deles. E o Peter discute tentando convencer Drax que é errado matar as pessoas. Algo que condiz com o que Mantis tem que explicar pro Drax no especial de Natal. E quando o Drax fala sobre matar alguém que ninguém ama, talvez ele esteja falando do autoevolucionário. Imagina como seria triste se Herbert Windham tivesse criado os New Men e a Contra-Terra porque ninguém amava ele. Algo parecido com Michael Scott em The Office, que queria ter 100 filhos para ter 100 amigos e ninguém poderia não aceitar ser amigo dele. E é isso, galera, essa é a nossa análise aí, um pouco atrasada porque eu tava fazendo a cobertura da CCXP, mas agora estamos de volta. E esse vai ser o fim dos Guardiões da Galáxia como a gente conhece hoje, né? Vai ser um momento de despedida. E eu quero saber de vocês, eu quero que vocês deixem nos comentários do vídeo quem vocês acham que vai morrer, quem vocês acham que vai continuar na equipe, quem vocês acham que vai entrar pra equipe, quem vocês acham que vai sair da equipe e vai pra outra. Enfim, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando que vai acontecer com os Guardiões da Galáxia. Eu acho que vai ter algumas coisas diferentes aí. Talvez o Peter Quill saia da equipe, talvez o Groot e o Rocket morram, talvez o Drax morra, talvez a Mantis vire uma Vingadora como ela faz nos quadrinhos, talvez o Adam Warlock entre pra equipe com a Gamora, como eles têm essa parceria nos quadrinhos também. Talvez eles juntem até com o Pip, eu gostaria muito de ver isso, o Pip que aparece na cena pós-créditos de Os Eternos. Enfim, os Guardiões da Galáxia a partir de volume 3 vão mudar completamente. Não acho que vai ser o fim da equipe, mas vai ser o fim dessa equipe, a despedida deles. E aí a gente tem que ver quem vai continuar no MCU, quem vai sair fora, quem vai morrer, quem não vai. E a ansiedade só aumenta pra Guardiões da Galáxia volume 3 pra gente descobrir as respostas pra todas essas perguntas. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada. Eu sugiro que vocês deem uma olhada no nosso vídeo Losangos na CCXP, que também tem a descrição das cenas exclusivas que foram passadas de Homem-Formiga só pra quem tava no evento, que não foram soltadas aí na internet. Eu descrevi o que acontece nessas cenas pra vocês. Também tem aqui no canal nossos vídeos explicando quem é o autoevolucionário, quem é Adam Warlock, quem é Cosmo, cachorro astronauta. A gente explica completamente aí a história deles, origem, poderes, curiosidades sobre cada um desses personagens. Então também vale a pena conferir a nossa playlist sobre tudo sobre Guardiões da Galáxia, que tem todos esses vídeos e mais alguns. E não esquece, se você gostou mesmo do vídeo, se inscreve no canal, porque aqui é tudo sobre Marvel e ano que vem promete, vai ter coisa demais pra gente comentar e nós vamos comentar tudo. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.